Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Networker, o seu programa semanal que conecta networking e negócios. E o tema de hoje será a alta performance no mundo dos negócios. Para tanto, convidamos a psicóloga e especialista em alta performance, Luciana Meirelles. Luciana Meirelles, nós do Network agradecemos a sua presença, a sua participação nesse que é o nosso quarto programa, o quarto episódio. É com muita satisfação, né, que nós convidamos você para falar também desse tema tão importante que é a alta performance. Mas antes de iniciarmos aí esse bate-papo, essa entrevista, gostaria de pedir para você se apresentar ao nosso público com um pouquinho mais de detalhes. Quem é a Luciana Meirelles e a experiência dela? Olá pessoal, gostaria de agradecer ao Ronaldo Vitória pelo convite realizado aqui ao programa Networker. Para mim é uma honra estar aqui, é um prazer poder compartilhar alguns conhecimentos com vocês. Eu sou Luciana Meirelles, especialista em alta performance, psicóloga clínica e vou vir aqui conversar um pouquinho com vocês sobre essa alta performance no mundo dos negócios. Eu vim com uma bagagem muito grande em relação ao esporte, então eu trabalhei por muito tempo com esporte, ainda trabalho com a alta performance e levei todo esse conhecimento da alta performance no esporte para o mundo dos negócios, para o mundo dos executivos. É um prazer estar aqui com você, Ronaldo. Legal, muito bom, e é disso que queremos falar realmente, dessa tão falada alta performance no mundo dos negócios. E eu gostaria então de iniciar as perguntas. Eu e a produção preparamos aqui algumas perguntas para você hoje. O que é a alta performance? Acho que tem que ser a primeira pergunta para quem está nos acompanhando, talvez que não tenha esse conhecimento ainda. Explica para nós, Luciana. Alta performance é o detalhe. Quando nós falamos de alta performance, a gente busca trabalhar com o executivo, com os negócios, com o atleta, o mundo dos negócios, o detalhe. Porque cada um tem a sua alta performance. Por exemplo, se eu for pensar num executivo, em que ele tenha um cargo mais baixo ou um cargo mais elevado, não interessa, ou se o empreendedor, em que ele tem um negócio, que é uma microempresa, eu vou trabalhar a alta performance dele dentro desse contexto. Então, cada um tem a sua alta performance dentro desse contexto. São subir níveis, são escalar níveis. Então, por exemplo, eu não poderia trabalhar com a alta performance de uma microempresa e, obviamente, com que ela alcançasse de imediato em ser uma empresa de grande porte. Não, são traçados objetivos, um plano a ser considerado junto com o empresário, para que aí sim eu consiga alcançar esses objetivos e a longo prazo ir recolocando ele no mercado com mais impacto em níveis mais elevados. Então são categorias que nós vamos avançando cada vez mais, cada um considerando o seu nível de alta performance. Ok, excelente. Luciana, na sua visão, por que cada vez mais os executivos, os profissionais de uma forma em geral, eles buscam a alta performance? Você vê um motivo específico? Como você vê a situação? Olha, Ronaldo, o que acontece é que se a pessoa que não busca a alta performance, ela está estagnada, ela está parada, ela não consegue evoluir, ela não consegue evolução. Então, o negócio dela não vai crescer, a vida pessoal dela não caminha. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas falando da alta performance no negócio, mas a gente não considera esse executivo como um todo, na vida pessoal dele, nos negócios, a vida profissional, ele como um executivo. Ou seja,
não adianta eu trabalhar apenas uma parte, eu preciso contextualizar essa alta performance como um todo. Porque pode ser que ele esteja muito bem com os negócios, mas a vida pessoal dele não. Isso vai influenciar nos negócios, limita os negócios. Então eu preciso preparar esse executivo, preparar esse empresário, para que aí sim ele alcance a alta performance nos negócios. Então, se eu não busco a alta performance, é aquela pessoa que está estagnada, em que ela está limitada. Quem quer evoluir, quem quer crescer, quem quer aumentar faturamento, ter lucro, é analisar a qualidade, os detalhes de cada ponto para que essa alta performance seja alcançada. Ok, e dentro desse cenário que você expôs agora, eu fiquei aqui imaginando e fiquei com uma curiosidade. Essa busca pela alta performance, que eu entendi que é positiva, claro, né? Ela, pela sua experiência que você tem notado com seus clientes no mercado, ela acaba sendo realmente intencional, planejada? O profissional, ele leu a respeito e falou, eu vou, né? Eu farei um programa de alta performance? Ou acaba sendo algo não intencional, por acaso? Como é que você está vendo esse movimento dessa busca dentro do seu mercado? Olha, Ronaldo, o que a gente percebe muitas vezes é que ou acontece uma corrida de uma forma muito desbragada, muito sem ter um contexto, sem ter os objetivos definidos daquilo que poderia ser feito, planejado, e eles se perdem nisso. Eu vou contar aqui uma coisa interessante, um cliente que participou do programa e que ele dizia assim, Luciana, eu sei que eu não posso falar sobre isso no programa que nós estamos trabalhando, que foca muito mais o aspecto profissional, eu como executivo. E aí eu coloquei para ele assim, eu falei, olha, a gente vai ter que aumentar mais um encontro do nosso programa olímpico para alta performance, mas justamente porque eu não tenho como negar essa questão, que é uma questão pessoal, mas que ele pode influenciar, sim, na alta performance, você como executivo. Então, não tem como eu separar. A partir do momento que você me procurou como profissional para trabalhar a sua alta performance, o seu detalhe, para você alcançar níveis maiores, escaladas maiores, chegar em picos mais elevados, eu não posso deixar isso de lado, porque isso vai influenciar em você como executivo. Então, a alta performance, ela está voltada para você. Tudo que envolve você, os seus negócios, você como executivo, na sua vida pessoal, eu preciso trabalhar. Então, não se sinta, essa foi a minha resposta para ele, para esse meu cliente, não se sinta tímido ou com vergonha, porque isso faz parte do programa, sim. É a sua alta performance que vai influenciar em você como executivo. Ok, entendido. Quer dizer então que estamos errados em pensar que um trabalho de alta performance envolve apenas o aspecto profissional de negócios. Pelo que eu entendi na sua orientação, na sua explicação, ele afeta de forma bastante significativa também a sua vida pessoal, porque não tem como, eu entendi, você não solucionar algo no pessoal, isso acaba afetando no profissional. É nessa linha? Exatamente. Eu já tive alguns casos, por exemplo, é um profissional que tem uma grande asset no mercado e ele falava que um dos grandes problemas que ele tinha era trabalhar com os gestores de fundos. Por quê? Porque quando eles estavam em vias de uma separação, por exemplo, os gestores tomavam decisões muito erradas nos investimentos que eles faziam dos clientes, das grandes empresas, enfim, em relação ao capital que eles tinham na mão, as decisões que ele tinha que tomar. Então, o que acontece? Era um problema pessoal que estava influenciando na performance dos gestores de fundo dele. Então, não tem como a gente separar o pessoal do profissional dos negócios. Muito pelo contrário, Ronaldo, a gente precisa trabalhar a performance desse executivo para que ele sim performe o negócio.
porque senão ele não consegue fazer isso. Perfeito. Ele se limita. Ok. Muito bem entendido, né? Como propomos aqui no início, realmente um tema aí super interessante. E eu gostaria de perguntar para você agora, como é que foi a transformação, a adaptação dessa técnica, desse método que você desenvolveu? Nós falamos um pouquinho a respeito disso antes da gravação, antes do programa. Você desenvolveu essa técnica no caso da alta performance, para desenvolver a alta performance voltada para atletas, né, para o esporte, o programa olímpico, e agora você transformou isso, adaptou para o mundo dos negócios. Como é que foi esse processo? Foi um processo muito prazeroso, motivador e desafiador. O que é que eu considerei na construção do programa olímpico para alta performance? Primeiro, eu venho de uma experiência também no esporte como atleta. Inicialmente, eu me focava, me concentrava, eu fiquei às vezes até angustiada, porque eu queria muito desenvolver esse programa e eu não sabia como é que eu ia transformar isso do esporte para o mundo dos negócios e para os executivos. Foi quando eu fiquei algumas semanas pensando, concentrada nisso, até que eu relaxei a minha mente. Quando eu relaxei a minha mente e aquilo veio de uma forma mais natural, eu tive os insights. Então, com os insights, eu percebi que o que eu tinha de projeto, que eu já atuava, o que eu já fazia com os atletas da alta performance, os atletas profissionais, eu já tinha praticamente tudo construído para trabalhar com os executivos e com os negócios. Foi aí que eu consegui, sentei no meu computador, já peguei o programa que eu tinha e fiz as adaptações para os executivos e para os negócios. E eu percebi que a grande sacada disso não era deixar de lado o aspecto pessoal, como eu coloquei aqui para você, Ronaldo, e sim considerar esse aspecto no programa olímpico para alta performance. E hoje atuo com ele já há alguns anos e tenho tido grande sucesso com o programa, porque eu fui fazendo um paralelo e entendendo, à medida da minha experiência, dos atendimentos que eu já fazia com os executivos, com os atletas, com os empresários. Então, a experiência clínica, a experiência esportiva, até com os meus próprios negócios. Então, eu fui percebendo o quanto esse programa olímpico para alta performance, ele poderia dar um norte, entendendo esse paralelo, essa filosofia de que o mundo esportivo é competitivo, precisa gerar resultados, lidar para que ele renda o máximo possível, performe melhor, e todas as dificuldades que existem no mundo esportivo. Com esse paralelo, eu percebi o quanto eu podia ajudar os executivos, os atletas e o mundo dos negócios performando muito mais, considerando a filosofia esportiva e o meu conhecimento acadêmico e clínico já trabalhando com eles. Muito bom, excelente realmente essa adaptação, transformação. E com base nisso também, eu quero te convidar e a todos que estão acompanhando aí o nosso programa Networker para ouvirem agora a nossa Dica Networker com a colunista, a especialista em competências e análise de perfil, a Carolina Mira. Carol, qual é a Dica Networker de hoje? Olá, eu sou Carol Mira, especialista em desenvolvimento comportamental e profissional, e eu estou aqui para te trazer uma dica de alta performance. Sempre que você tiver um objetivo novo para alcançar, uma meta específica de curto prazo para alcançar, você pode usar a matriz MREC: manter, reduzir, eliminar e criar. Olhe para o teu objetivo, entenda qual é esse seu objetivo. E olhando para esse objetivo, você precisa se fazer 4 perguntas para conseguir atender a essa matriz. A primeira pergunta é, olhando para a tua rotina hoje, o que você precisa manter? Quais são as ações que você precisa continuar fazendo ou então passar a fazer mais? Depois, o segundo ponto é você analisar quais são as ações dentro da sua rotina que você precisa fazer menos, que você precisa reduzir para atender a esse seu objetivo ou a essa meta.
Depois, o terceiro passo é você olhar para as ações, para as atividades que talvez você precise eliminar da tua rotina para então atender ao seu objetivo. E o quarto passo, olhando para esse objetivo, o que dentro da sua rotina você precisa passar a fazer, a criar coisas talvez que você não vinha fazendo, mas que são importantes você iniciar, dar o start para conseguir aí alcançar o seu objetivo. Todo objetivo precisa ser planejado para ser alcançado. E com essa ferramenta, com essa matriz MREC, você certamente já começa a ter um direcionamento para traçar o seu plano de ação com mais assertividade. Espero que vocês tenham gostado da dica. Até mais! Legal, bacana, excelente dica, Carol, tudo a ver aí com essa busca de uma melhora realmente no comportamento profissional, no desenvolvimento de competências, muito bom, obrigado. Luciana, gostou da nossa dica? Excelente dica relacionada ao nosso tema, Ronaldo, muito proveitoso, agregando ao que nós estamos falando aqui hoje, desse conhecimento, colocando aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Legal, legal, muito bom. Então, seguindo aqui com a nossa entrevista networker com a psicóloga especialista em alta performance, a Luciana Meirelles, eu gostaria de saber, Luciana, quais são os principais resultados, benefícios identificados com esse processo, né, da alta performance, com esse aprendizado, desenvolvimento da alta performance, por favor. Resiliência, alcançar os objetivos, lidar com os problemas, com as dificuldades. Então, são inúmeras formas que a gente enxerga do quanto essa alta performance sendo trabalhada, os benefícios que ela tem, em você conseguir lidar com as situações, tanto na sua vida pessoal, com esse equilíbrio como um todo, como também na sua performance como executivo, nos seus negócios, é você conseguir ter uma gestão muito melhor desses aspectos todos, considerando esses objetivos. E eu vejo que o principal aspecto a ser colocado, que a gente precisa considerar, é perceber e se questionar: você está em alta performance? O que você está fazendo na sua vida pessoal, na sua vida profissional, o mundo dos seus negócios? Porque é como eu digo, Ronaldo, o mundo dos negócios não é permitido um lapso de ignorância, e sim alta performance. E muitas vezes, quando a gente não se atenta à alta performance, a gente acaba cometendo muitos lapsos de ignorância e paga-se um preço muito alto por isso, que poderia até ter sido ignorado. Não precisaria nem ter passado por esses lapsos de ignorância se a alta performance fosse trabalhada. Ouçam a especialista, a alta performance realmente é necessária para nós todos, profissionais desse mercado corporativo e empresarial. Em quanto tempo, em média, os resultados desse processo começam a aparecer para um aluno, para um profissional que está fazendo direitinho ali, levando a sério? Em quanto tempo em média, Luciana? O participante leva em média 3 meses. Obviamente que isso depende dos objetivos, depende das características desse participante, porque ele pode precisar muito do comprometimento, da determinação, de como é que ele se coloca diante desse problema, diante da participação desse programa. É como um atleta, Ronaldo. Eu preciso analisar o potencial desse participante, a determinação dele, o comprometimento. Então, ele precisa ter comprometimento e disciplina. Isso é importantíssimo para a participação e para ter um sucesso e uma eficácia na participação do Programa Olímpico para Alta Performance. Ok. Me veio uma curiosidade agora em mente. Esse resultado, ele está atrelado de alguma forma ao perfil comportamental do aluno, do cliente, né, do profissional?
esse perfil comportamental, ele afeta de alguma forma esse resultado, esse tempo, o método no caso em si? Sim, tanto que no início do programa são realizados testes voltados para personalidade, testes de alta performance, voltados também para produtividade, para ver qual é a adesão dele, como será conduzido esse processo e qual é o aspecto, a competência que mais precisa ser trabalhada. E quanto mais alto é o objetivo dele, quanto mais alto o nível que ele quer chegar, mais ainda eu preciso da determinação, da participação e do comprometimento dele. Porque afinal, Ronaldo, objetivos mais elevados exigem muito mais da performance do participante. Então, são considerados, sim, a questão do perfil desse participante no programa. Faz diferença e nós consideramos isso principalmente realizando a parte de avaliação, considerando todos esses aspectos que eu te falei, para que tenha eficácia ainda mais no programa olímpico para alta performance. Ok. Luciana, no mercado nós temos aí profissionais, executivos, profissionais em geral, não necessariamente o executivo, o diretor, gerente, coordenador, supervisor, níveis operacionais, táticos, estratégicos, de idades variadas, né? Vamos colocar aí 20, 21, 24, 30, 40, 50 e até mais sênior, no caso, todos esses profissionais, no caso, eles estão aptos a desenvolverem, a trabalharem a alta performance ou a idade pode ser uma restrição? Não, Ronaldo, eu já tive clientes de 21 anos, participantes do programa de 21 anos. Eu tenho clientes desde analistas ou do processo operacional, até diretores de altos cargos, empreendedores de pequenas empresas, microempreendedores. Então, não importa o cargo, o nível, a idade. Porque o que é que vai ser trabalhado? É a alta performance dele a partir dos objetivos que ele quer alcançar e que eu vejo que a gente pode alcançar e trabalhar. Então, pensa o seguinte, Ronaldo, fazendo um paralelo do esporte com o executivo, com o empresário, com os negócios. Eu posso ter um atleta em que ele seja de um nível, de uma categoria, vamos pensar, quando a gente fala de um juvenil, e que ele pode ser trabalhado. Então, eu vou trabalhar essa alta performance dele, considerando a categoria dele como um juvenil, mas pensando nele, alcançando o profissional. Então, é a mesma coisa dos outros funcionários, dos outros participantes do programa. Eu vou trabalhar o máximo que eu posso, considerando em elevá-lo ainda mais essa performance dele. Por isso a importância do detalhe, nós vamos no detalhe. Perfeito. Eu concluo que a dose do remédio é aplicada de acordo com o diagnóstico, né, e o que aquele profissional quer alcançar. E para mim ficou muito claro, Luciana, com essa sua orientação, com essa sua informação, de que você que está aqui nos acompanhando no network, que seja profissional autônomo, microempresário, empresário de pequena, média ou grande empresa, ou que você não seja um empreendedor nesse sentido, que você seja um profissional de qualquer tipo de ramo de atividade, você tem que buscar realmente essa alta performance para poder se destacar. E em cima disso, eu gostaria de te perguntar, estamos indo aí para a reta final do nosso programa, da nossa entrevista Networker aqui com você, e eu gostaria de saber, não tem como não perguntar, né, algo relacionado à pandemia. Deixamos de lado a questão de saúde, o aspecto de saúde, né, aqui não discutiremos isso, é prioridade, porém falando de negócios, a pandemia afetou de alguma forma esse trabalho desses profissionais que buscam a alta performance? Ou, enquanto eles desenvolvem, eles já estão trabalhando, já estão desenvolvendo a alta performance, só que agora com muito home office, isso pode gerar algum tipo de impacto na sua visão?
Ronaldo, em relação ao programa olímpico para alta performance, não. O que acontece é que a demanda é diferente, o cenário é diferente, então eu deixo muito a critério do participante, se ele prefere, por exemplo, que esses encontros aconteçam de uma forma presencial ou online. Então, o que é que muda? A demanda e a necessidade dele, mas as exigências das empresas, o crescimento do negócio, muitas vezes adaptações foram realizadas, inovações foram realizadas para que ele continuasse no mercado de trabalho, tanto ele como executivo, como também empresário. Então, o que acontece? Não é o cenário em si. Então, a questão da pandemia, mudam-se as exigências, mudam-se as demandas, mas o programa se mantém e isso não interfere na eficácia. Inclusive, eu posso estar enganado, mas eu acredito que com a pandemia, o aspecto do home office chegando com força já há mais de um ano, esse profissional ele precisa realmente cada vez mais dessa alta performance para poder alcançar os seus objetivos e se destacar, né, em meio a tantas dificuldades. Estou certo? É nessa linha? Completamente, Ronaldo, completamente, porque o que a gente percebe é que veio muito também a demanda em relação ao que fazer diante dessa situação. Questões ligadas à ansiedade, questões ligadas a problemas pessoais, à produtividade por estar trabalhando em home office, com a família muitas vezes presente, cada um no seu quarto, no seu escritório, mas trabalhando e precisando gerar produtividade, produzir da mesma forma. Muito bom. Então, como é que ele faz para produzir e conseguir se manter no home office, ligada também a essas questões psicológicas de pressão, de resultado e mais ainda lidar com ansiedade e ficar muito tempo dentro de casa trabalhando. Muito bom, muito bom. Excelente entrevista hoje aqui sobre o tema alta performance com a psicóloga especialista Luciana Meirelles. Nessa reta final do nosso programa, Luciana, eu gostaria então, todo convidado, né, nós pedimos isso, para você deixar uma dica dentro da sua especialidade de alta performance. Eu sei que você deu aí várias informações importantes, mas deixa aquela cerejinha do bolo, aquela dica especial para o nosso público, por gentileza. A dica que eu tenho para dizer em relação à alta performance é, primeiro, você que está aí nos assistindo, questionar. Será que eu estou em alta performance? Na minha vida pessoal, como executivo, ou você no seu negócio, ou você que é empresário, como você está? Você está estagnado? Você está contente? Está feliz da forma como as coisas estão? Então, é se questionar, é refletir sobre isso. E quando eu falo para se questionar em relação à alta performance, não é só você, mas pergunte para um especialista, para você ter uma avaliação mais justa e mais clara em relação a isso. Então, a primeira dica, Ronaldo, é pensar nessa questão da alta performance e perguntar para os especialistas, para você ter essa avaliação mais clara. E a segunda dica que eu vou dar aqui, a cerejinha do bolo, que eu sempre coloquei em relação à alta performance é: analise os seus detalhes. Vá em busca do seu detalhe para melhorar a sua alta performance. Ótimo. Obrigado, Luciana, pela participação. O Network agradece. Eu que agradeço, Ronaldo, vocês que estão nos assistindo e ao Ronaldo, programa Networker. É um prazer enorme estar aqui com vocês e ter participado, compartilhar os meus conhecimentos. Estou à disposição para dúvidas, esclarecimentos. Quem quiser conversar, bater um papo, será um grande prazer. Legal, muito bom. Pessoal, então chegamos ao fim de mais um programa Networker, esse que marca aí
o término dessa primeira temporada, o nosso quarto episódio. Gostaria aqui de mandar um abraço então especial, considerando que é um programa que marca aí, né, um programa mais comemorativo também. Um abraço para o pessoal lá da Janela do Empreendedor de Curitiba, Paraná, que estão ganhando o mundo, o pessoal da Ágil Escola de Negócios, da PB Conecta, para o Paulo Contim, da TV Osasco, grande executivo aí que pratica o network profissional. Um abraço a todos, obrigado, até a próxima quarta-feira, sintam-se abraçados.